Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é RPG. Hoje a gente vai dar continuidade, vai prosseguir explorando o cenário de The Expanse RPG. Se você já está inscrito aqui no canal, tá ligado no movimento, sabe que a gente está fazendo essa série de vídeos sobre o The Expanse, explorando o livro capítulo a capítulo, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui no nosso card a playlist exclusiva do The Expanse. Se você, por acaso, perdeu algum vídeo, se você, por acaso, quer refrescar a memória, o que vai ser bastante importante para o vídeo de hoje, vocês já vão entender por quê, ou se você está chegando agora e quiser assistir a série desde o início, beleza? Então, olha lá. Hoje a gente vai começar a seção final do livro, né? A parte final do livro, que é justamente a sessão do mestre. Então vão ser os últimos, salvo engano, 3 capítulos aqui do livro, dos quais este capítulo 12, que é o primeiro dessa sessão, a arte de mestrar, é o mais extenso. Então eu vou dividir o conteúdo desse capítulo em alguns vídeos para poder dar a devida atenção para as coisas que eu considero importantes aqui. Nessa primeira parte, a gente vai inclusive retomar alguns conceitos que eu falei num dos primeiros vídeos, salvo engano, que tem o curioso nome de conceitos básicos. Então por isso que eu acho interessante você rever de repente esse vídeo para estar com esse conteúdo fresquinho na cabeça e aprender melhor aqui o que a gente vai comentar, beleza? Então olha só, esse capítulo ele é voltado para dar dicas para os mestres, né? Conceitos básicos, como é que é o trabalho do mestre, qual a função do mestre, né? Aquela questão de julgar as regras, vou usar essa regra, não vou, esse tipo de coisa. Que se você já é um mestre experiente, você já tem mais ou menos na cabeça e já sabe como funciona. Mas se de repente você quiser iniciar a sua carreira de mestre de RPG com o The Expanse, essa primeira parte aqui do capítulo, ele vai trazer essas ideias mais gerais, beleza? Inclusive aquela famosa orientação, né, de rolar ou não rolar, ou seja, eu preciso exigir testes para todas as situações, ou eu posso deixar algumas para lá e tal. Então esse tipo de discussão, esse tipo de conceito básico, abre aqui o capítulo 12. Em seguida, ele vai falar justamente, olha, como lidar com os testes de habilidade, que são os tipos de testes mais comuns, né, que vão acontecer com mais frequência aqui no cenário, no sistema do The Expanse. E ele vai começar essa parte dando justamente, relembrando a fórmula básica desse teste, ou seja, o resultado final vai ser a soma do que você conseguir nos seus 3d6, né, lembrando que o sistema Age aqui, ele sempre vai trabalhar com 3d6, sendo um dado de cor diferente, que é o chamado dado do drama. A gente vai voltar a falar dele ainda nesse vídeo aqui. E aí você vai jogar esses 3d6, somar o resultado deles, e ainda, além disso, você vai somar também o valor da sua habilidade que você tiver ali usando, né? E se você tiver algum foco de habilidade que seja pertinente para aquela ação que você está realizando, você vai somar tudo isso também. Então essa é a fórmula básica do teste de habilidade, e o seu resultado final vai ser justamente a somatória de todos esses fatores. Os 3d6, mais a habilidade e mais o foco, caso ele exista. Então a primeira discussão que o capítulo vai trazer pra gente são orientações, né? Regras gerais para você saber. Olha, por exemplo, ele traz algumas perguntas aqui. Qual a habilidade que eu vou usar para um determinado teste? Quais os focos são aplicáveis ou não? Né? Quanto tempo leva para fazer? Quais são os resultados do sucesso, as consequências das falhas? Então, ele vai, a partir dessas perguntas, apresentar algumas ideias, algumas sugestões para abrir a mente do mestre, né? Para que ele possa começar a entender como manejar esses conceitos dentro do The Expanse. Então assim, em relação a qual habilidade usar, ele até tem uma seção pequena aqui explicando que isso é mais ou menos instintivo, que você vai saber, dependendo do tipo de ação, qual é a habilidade que vai ser mais apropriada e tal. E passa para a questão dos focos. Nos focos, o próprio livro já diz que isso requer um pouco mais de cuidado para você analisar direitinho a situação, decidir se um foco é ou não aplicável. Ele inclusive traz uma sugestão, ele fala que alguns são óbvios, mas outros talvez não sejam assim tão diretos. Então, por isso que precisa de um trabalho, de um pouquinho de reflexão, mas com o tempo você já vai fazer isso de uma maneira quase automática. Mas ele traz uma sugestão aqui, olha, interessante. Incentive seus jogadores a fazerem sugestões. Se puderem dar uma explicação plausível para o uso de um foco específico, você deve permitir. Aqui um aviso pessoal meu, para você que é mestre iniciante, você está abrindo a caixa de Pandora, viu? Porque quando você deixa o jogador tentar te enrolar aqui, entre aspas, tentar te convencer de alguma coisa, ele vai fazer de tudo, ele vai pegar qualquer tipo de foco, vai criar uma explicação mirabolante para dizer que aquele foco se aplica naquela situação. Tô aqui na brincadeira, tô aqui na zoeira, mas acontece. Mas de qualquer modo, se for uma explicação que faça um mínimo de sentido e que seja de repente um uso criativo, não vejo por que não permitir, né? Não, claro, coisas absurdas, mas um uso criativo, uma visão diferenciada, fora da caixinha, né, sobre os focos, pode gerar uma situação interessante de jogo. A gente vai retomar, inclusive, esse pensamento de fora da caixinha, talvez não nesse vídeo, mas em vídeos futuros desse capítulo aqui, com certeza, beleza?
E para a gente seguir adiante, ele vai falar também a questão de quanto tempo leva um teste, aquela questão de segundos e tal, só para você ter uma ideia geral de como é que as coisas se processam, e os resultados do sucesso e consequências da falha. Aqui ele tem uma parte um pouco mais extensa, porque ele vai justamente fazer uma pequena discussão sobre esse assunto, né? Inclusive dizendo que nem sempre a falha deve representar o fim da aventura ou o insucesso completo. Né? Porque você, inclusive, é uma dica para o mestre, você não deve colocar situações em que se os personagens falharem no teste, acaba a aventura ali, ou eles não vão ter outro caminho a seguir. Porque isso você meio que está travando um pouco a história e não se engane, eles vão falhar em testes e às vezes eles vão falhar nos testes na pior hora possível. Então se você fecha muito e as pessoas falham, os jogadores falham, acabou a história e todo mundo fica com aquele gosto amargo na boca. Então o ideal é você conseguir construir histórias que mesmo que os jogadores falhem, exista ainda uma outra possibilidade, um outro caminho pelo qual eles possam seguir, beleza? Aqui ele dá umas sugestões também de, por exemplo, eu falei ainda agorinha do dado do drama. Ele traz uma possibilidade aqui de você usar o resultado do dado do drama para graduar o sucesso. Então, a pessoa jogou lá os 3d6, foi bem sucedida no teste, beleza. Mas qual foi o número especificamente do dado do drama? Porque assim, apesar de ser uma regra opcional, você pode pegar esse resultado específico para dizer se o sucesso foi aquele sucesso marginal ali aqui na beira, se a pessoa conseguiu passar bem ou se a pessoa conseguiu até um sucesso fora do comum. Uma regra opcional, mas que pode dar um sabor diferenciado para o seu jogo, beleza? Em seguida, aí sim ele vai de fato relembrar todos os tipos de testes que tem no cenário do The Expanse, né? Começando com o teste básico. Aqui, bem rapidinho, só para a gente relembrar, o teste básico ele vai ser aquele teste que você vai fazer contra um número-alvo, contra uma dificuldade, né, imposta pelo mestre. Então aqui, justamente, ele vai dizer mais ou menos como balizar isso, ele vai trazer uma tabela, salvo engano até tinha antes no livro, mas aqui ele vai repetir a tabela, para você ter uma noção, né, de que dificuldade você pode pedir para o teste. Então, no caso aqui, um teste desafiador vai ter um número-alvo de 13, um teste difícil, 15, um teste, uma dificuldade formidável, vai ser 17. Então, acredito que, assim, via de regra, você passeia aí entre essas três, né? Entre a desafiadora, a difícil e a formidável. Mas, a não ser que sejam coisas fora do comum, aí ele vai avançando aqui até dificuldades impressionantes e quase impossíveis. Então, aqui é justamente para você ter uma ideia de como balizar, como escolher esse número-alvo e determinar qual é a dificuldade que os seus jogadores vão ter que suplantar para serem bem-sucedidos no teste, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui os testes opostos, que vão ser basicamente player versus player, né? Alguma coisa assim, ou contra um personagem específico, que você vai ter que suplantar a dificuldade, na verdade, imposta pelo seu adversário, né? Ou os dois vão jogar e quem tiver o maior resultado vai ganhar. Nesses testes opostos, é possível que você implemente ali bônus ou penalidades que variam de 1 a 3. Isso aí vai depender da situação específica, né? Então, se você está numa posição vantajosa no combate, se você vai atacar e a pessoa não está te vendo, esse tipo de coisa. Então, de novo aqui, é só para dar uma ideia geral de como é que funcionam essas coisas e você já ir pensando em como balizar, como aplicar esses possíveis bônus e penalidades. Seguindo adiante, ele vai ter aqui os testes avançados. Os testes avançados vão ser aqueles que vão precisar de um limiar de sucesso, ou seja, um número que você vai ter que conseguir atingir ao longo de várias jogadas, tá? Você precisa fazer sucessivos testes, ser bem sucedido em todos eles, e o número que você tirar no dado do drama, olha ele de novo aqui, é que você vai somando até atingir esse limiar de sucesso, tá? Aqui ele dá uns exemplos também, olha. Então, um limiar de sucesso fácil seria 5, né? Um desafiador 15, um difícil 20. Então aqui, para você ter uma ideia mais ou menos de como é que isso se processa. Esses testes sucessivos podem ser feitos tanto contra um número-alvo específico, como eles podem também ser testes opostos, tá? O detalhe é que você tem que ser bem sucedido e o que vai contar para você atingir esse limiar de sucesso, na verdade, é só o resultado do seu dado do drama, beleza? Aqui ele vai falar um pouquinho de cada uma dessas possibilidades, né? E vai continuar com algo que, de fato, eu acredito que é a primeira vez que ele trata aqui, que é o chamado esforço derradeiro. Isso aqui a gente não tinha comentado antes, mas é uma mecânica interessante, apesar de ser opcional também. Qual é o lance aqui? Bem geral, só para vocês terem uma ideia. O esforço derradeiro, ele vai permitir que o seu personagem gaste pontos de destino para diminuir esse limiar de sucesso que ele tem que ter. Tá? Então, mais ou menos ali na regra de 1 para 1. Você vai gastar um ponto de destino para diminuir 1 dessa dificuldade. Só que assim, como o próprio nome diz, é o esforço derradeiro, tá? Inclusive, se você tiver pontos de destino suficiente, você pode baixar esse limiar de dificuldade até para 0, não tem problema. Só que ainda assim você vai ter que ser bem sucedido no teste, tá? Não adianta o seu limiar ser 0 e você jogar o teste e falhar. Você precisa ser bem sucedido
e conseguir suplantar esse limiar de zero, né? Mas enfim. No caso aqui, esse esforço derradeiro, ele vai ser como se fosse, de fato, um último esforço, um último respiro, o tudo ou nada, né? Ou vai ou racha. Então, assim, ele tem que ser usado com parcimônia, né? Não pode ser todo momento, né, que você vai utilizar desse recurso, e ele tem que ser também dramaticamente interessante, justamente para você justificar isso. Então, por exemplo, num teste desses que a gente está comentando aqui de avançado, você tem que fazer sucessivos testes, você falha no primeiro, falha no segundo, a sua situação vai ficando cada vez pior, e você precisa, de fato, concluir essa tarefa, você pode, com a concordância do mestre, do narrador, utilizar esse esforço derradeiro. Agora, é bom você conseguir, né? Porque se é derradeiro, tenha sempre isso em mente, é o seu esforço derradeiro. Se você falhar, meu amigo, aí não tem mais nada a ser feito, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui os testes de desafio, que são os últimos tipos de teste aqui no The Expanse, que vai ser como se fosse um teste avançado com um plus a mais, né? Você vai precisar aqui de uma ação mais complexa, né, que vai exigir planejamento, que vai exigir também diferentes testes sucessivos, mas que podem também envolver diferentes habilidades. Porque qual é a ideia aqui? É o grupo trabalhar em conjunto, os jogadores trabalharem em conjunto. Então, por exemplo, uma invasão numa estação espacial, uma coisa assim. Você vai precisar de alguém furtivo para guiar o grupo, você vai precisar de alguém para hackear as portas, alguma coisa nesse sentido, né? Se vocês encontrarem resistência, alguém vai precisar eliminar essa resistência rapidamente. Então, só uma ideia para vocês terem aqui em mente que, assim, esses testes de desafio, eles são para ações complexas, podem envolver diferentes tipos de habilidade e nem sempre é o mesmo jogador que vai fazer os testes, tá? Como nesse exemplo aqui que eu acabei de falar. Tá todo mundo ali agindo em conjunto, então cada um vai fazer os seus testes, mas isso vai somar para o sucesso final do grupo, beleza? E assim, o livro traz aqui uma sugestão também, só para exemplificar, que você pode utilizar uma formulazinha, vamos dizer assim, uma regrinha geral para você ir destravando a sua mente em relação a isso. Você pode exigir um teste de habilidade para cada 5 pontos de limiar de sucesso que sejam necessários, com um mínimo aí de 3 testes. Então, nesse exemplo que eu estou falando, a gente está tratando aqui de uma dificuldade desafiadora, 15. Então, por exemplo, eu precisaria fazer 3 testes, cada um deles com limiar de sucesso 5, para eu atingir os 15 e o grupo ser bem sucedido, beleza? Mas aqui eu estou só dando uma ideia geral, o livro vai descer em mais detalhes, inclusive vai trazer exemplos, olha, de testes, para a gente ter uma ideia aqui, ter uma noção melhor da coisa. Então ele traz aqui 3 exemplos de testes de desafio com as suas possíveis consequências aqui, olha, deixa eu tentar aproximar aqui. A consequência menor, moderada e maior, tá? Então, a partir desses exemplos, ele traz aqui, olha, como hackear uma rede de computadores, como infiltrar-se em uma gangue e como invadir uma estação segura. Então ele vai trazer aqui todo o desenrolar da história e fica mais fácil para visualizar e entender essa situação dos testes de desafio, beleza? E para a gente já encerrando este primeiro vídeo, a gente vai ter aqui só um último pedacinho, trazendo de novo alguns conceitozinhos básicos mais interessantes, que é a questão dos testes secretos, se você vai fazer as suas jogadas mostrando para os jogadores ou não, se você vai fazer testes pelos jogadores, mas sem eles saberem que você está testando. São ideias, são sugestões, né, de como, de repente, apimentar o seu jogo, ou colocar coisas diferentes, porque os personagens podem estar entrando numa armadilha sem saber disso, se eles forem falharem nos testes que você fez secretamente. Enfim, isso aí vai do estilo de cada grupo, de cada mestre. Pode ser até discutido antes de começar, assim, olha, estou pensando em usar esses testes aqui, fazer alguns testes secretamente, vocês topam ou não topam? Pode ser uma experiência interessante para quem curte. A intervenção do mestre, ou seja, se você ver que o negócio está ali totalmente desgringolado, o mestre pode fazer uma intervenção, modificar alguma coisa ali e tal. Isso geralmente acontece se a aventura não está muito bem balanceada e pode ser comum com mestres de primeira viagem. Mas não entre em pânico, né? Relaxa, vai aprendendo, vai acumulando experiência, que isso vai ser cada vez menos necessário. E por fim, o mestre sempre tem a última palavra, né? Se você vai usar aquela regra, se aquilo está certo, se não está, mesmo que eu não lembre da regra de cabeça agora, a gente vai fazer desse jeito. Então, assim, uma regra básica que eu tenho, pelo menos, para jogar RPG é assim: confia no mestre, tá? Claro, o mestre não pode chegar com vontade de sacanear com a galera ali, mas equívocos acontecem aqui e ali, pode ser que sim, pode ser que não, mas confia no mestre que se ele se equivocou ali, mais na frente ele conserta, dá um outro jeito e tal. O importante é que todo mundo se divirta, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa primeira parte aqui da arte de mestrar. No próximo vídeo a gente vai abordar um aspecto que eu achei bem interessante do jogo, que chama a turbulência, tá? Mas é no próximo vídeo. Esse aqui a gente vai encerrando por aqui. Se você assistiu, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, o que vocês estão achando dessa primeira parte aí do capítulo. Não deixa de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.